Olá, você está no Política Sem Mistério. Aqui parece 5, não, mas estamos em 3, mas nós somos 5 mulheres, todas completamente diferentes, são 5 identidades, mas todas aqui que revezam nessa bancada com um único objetivo: levar a reflexão, a educação política para o seu lar, para a sua comunidade, para o seu local de convivência. Então, toda semana a gente tem esse encontro aqui com assuntos políticos, com assuntos de políticas públicas, assuntos que são afetos à sua vida: educação, saúde, cultura, desenvolvimento, infraestrutura, planejamento, enfim, todas aí áreas que fazem parte do seu dia a dia, da sua vida, da vida da sua família. E para discutir hoje também políticas públicas neste mês de abril, que tem novidades, viu, Lari? Viu, pastora Adriana, que já está aqui nos estúdios com a gente. Este mês é o aniversário de 1 ano do Política Sem Mistério. Então, obrigada, pastora, já aqui abençoando a gente, né, com esse primeiro programa do mês de abril. Dia 17 de abril, a gente completa 1 ano aqui na TVI. Se passou, a gente vai fazer uma retrospectiva, um programa totalmente especial, contando a história do Política Sem Mistério e como a gente já cresceu. E temos novidade para você aí que nos acompanha. O Política Sem Mistério vai passar a ser ao vivo. E você que é telespectador, que tem dúvidas sobre aquela política pública que está sendo discutida aqui, vai poder interagir com as apresentadoras. Olha que legal! Então vai ter o Manu Responde aqui. Manu vai trazer as perguntas dos telespectadores. Então aguarde. Está sendo preparado um novo ano, um novo ciclo para o Política Sem Mistério, ainda mais interativo com você que nos acompanha aí. Desde já a gente deixa os nossos agradecimentos por 1 ano de casa aqui na TV. Agradecemos também a Rafinha, querido Rafinha, você sempre muito solista, muito gente boa com toda a produção e edição do nosso programa. A Barbosa Filho, que sempre nos recebeu com tanto carinho e amor nessa casa aqui e sempre levando o nosso programa a diversos lares no Brasil, em Itabuna, em qualquer lugar do mundo, não é isso? Bom, vamos lá, né? Mês de abril com muita festa aí, nós vamos ter um bolo de aniversário aqui, com certeza, né? Então vamos começar o Política Sem Mistério dessa semana, que traz duas categorias, 2 assuntos, né? 2 classificações aqui muito interessantes, que vai, com certeza, mudar a sua perspectiva quando se fala em doação, quando se fala em pessoas em situação de vulnerabilidade, quando se fala em necessidade. Nós vamos falar de assistência social. Com certeza você já ouviu falar de assistência social. E também outra palavra muito interessante, nós vamos tentar diferenciar aqui para o nosso público: assistencialismo. E para essa discussão do que é assistencialismo e do que é assistência pública, nós convidamos ela, pastora Adriana. Ela vai se apresentar e dizer quem é essa mulher bacana, mas primeiramente já estou aqui, ó, com Larissa Araújo, a nossa analista política mais afiada do Sul e Extremo Sul, eu digo do Brasil todo. Vamos lá. Com certeza. Oi, pastora Adriana. Boa noite, Liz. Vou recebê-la aqui no nosso programa Política Sem. Você sabia que quando eu soube que vocês, há um tempo que vocês estão aqui, né? 1 ano tá fazendo, e uma das minhas vontades era estar aqui. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom. Ai, meu Deus. Que maravilha de realização para nós. Sim. De estar aqui lhe recebendo e de você estar aqui. Que bom, Sim. muito bom.
Mas quem é a pastora Adriana? Conta um pouco para o nosso telespectador saber com quem a gente vai debater no dia de hoje. Então, a pastora Adriana é uma mulher, né? Uma mulher simples, uma mulher filha de comunidade carente, graças a Deus, né? De família, pai, mãe, irmãos, casada, mãe de dois filhos, uma menina, um rapaz, que é filho, sempre quer te falar que é menino, mas é uma moça e um rapaz, e com muita fé no Senhor, no nosso Deus, disse: eu não abro mão de modo algum. E uma mulher cheia de esperança, de expectativa em Deus, esperançosa nas pessoas. Eu acredito que tem ainda e continuaremos a ter pessoas boas, de boa vontade, de boa índole. E prova disso, estou aqui, de frente a uma que eu vou feliz. Obrigada. Somos mulheres de fé. Sim, amém, A amém. base do nosso chão é o nosso Deus, né? Amém, amém. E é nele que a gente confia e a gente caminha. Bom, mas diante disso, falando em fé, falando em igreja, falando em pastora, uma coisa é muito pertinente às casas religiosas, as casas de Deus, vamos Sim. chamar assim. É muito comum e é uma atividade típica, né, das unidades religiosas, é a caridade. Sim, Que é assistencialismo, Sim. é a doação, que é a ajuda. sim, Mas a gente tem que tomar cuidado sim, com isso também, com né? certeza. E eu quero, nesse programa de hoje, falar sobre isso, sobre o chamado assistencialismo. Mas antes da gente falar sobre o assistencialismo, Larissa, para abrir a discussão aqui junto com a pastora Adriana, primeiramente eu acho que é importante, eu afirmo que é importante a gente mencionar o que é assistência social. Porque a assistência social, ela está prevista na nossa Constituição. Ao lado da sim. Previdência Social, da saúde, tem a assistência social como um grande pilar direcionado para as pessoas que estão em necessidade. A assistência social tem diversos programas, tem diversos serviços, diversos benefícios que são direcionados exclusivamente para um determinado momento que a pessoa está em circunstâncias de necessidade. Evidentemente que a gente não quer que a pessoa perpetua em estado de necessidade. O Estado, através das 3 esferas de atuação, o município, né, o Estado e a União, entra na pessoa somente nesse momento, né, Larissa, de necessidade. Então, isso não tem nada a ver com assistencialismo, porque isso que eu estou dizendo é direito. É direito, está previsto na nossa Constituição, não é isso, Lari? Exatamente. Importante você salientar sobre isso, porque assim, a assistência social, ela é necessária, ela se faz necessária. Por exemplo, né, a gente vê grupos de vulnerabilidade em situações emergenciais que precisam de ações imediatas. E aí o governo vem e entra com essas ações para poder tirar essas pessoas dessas condições. E isso é importante. Por exemplo, se a gente tiver um caso de uma doença que afete a maioria das crianças, vai precisar existir naquele momento alguma ação assistencial que possa amparar aquelas crianças. Assim bem como se a gente também tiver índices educacionais que possam realmente prejudicar aquelas crianças naquele momento, vai existir políticas assistencialistas que possam tirar aquelas pessoas dessa condição também. Por quê? Porque isso se faz necessário para que a gente não entre num cenário de miséria, porque naquela, não sei se vocês lembram, né, tem a pirâmide, né, pirâmide social, onde a gente começa a classificar a população e em quais condições a população se encontra. E a gente evita o nível mais baixo, que é o nível de miséria. E a gente não fala só de miséria na questão da pobreza e da fome, mas em outras circunstâncias também, como educação e saúde. Então, as ações de assistência social, elas entram para isso, para evitar que esses grupos em vulnerabilidade entrem nessa condição de miséria e a gente consiga se recuperar através de outras ferramentas,
a exemplo da política pública efetiva, e a gente consiga novamente restaurar essa parte da sociedade. Sabe o que eu acho importante, pastora Adriana? Que quando se fala, como a Larissa está mencionando, de assistência social, as pessoas pensam que quando um prefeito ou um vereador ou a própria secretaria, porque muita gente gosta de fazer assistência social para parecer, dar a impressão que é favor, mas não é favor, é lei. Se a família está sendo assistida por uma secretaria de assistência social, é lei. Então, quer dar essa aparência de que seja um favor. A senhora tem essa percepção desse jeito que fica parecendo, muitas vezes, a população compreende isso como um favor? Sim. E isso é muito importante, porque assim, a população não deve favor a nenhum gestor, né, ao governo. E isso a gente precisa deixar muito claro. Eu faço questão de, em todos os momentos que eu estou diante das pessoas, deixar isso muito bem claro, que elas não precisam ficarem preocupadas em serem gratas, né, pelas ações dos nossos políticos eleitos. Na verdade, eles estão ali para gerir os nossos impostos, né, o nosso dinheiro. Eu digo assim, o povo é o patrocinador, é o povo, e eles estão lá para administrar e precisa ser muito bem administrado. Então, não há necessidade, muito menos deles usar a vulnerabilidade das pessoas para tentarem se promover. Mas o bom, meninas, é que o povo está cada dia ficando inteligente, assumindo o lugar de inteligente, porque o povo é inteligente. Com certeza. E eu penso nisso, Larissa, porque, veja bem, rolou um certo tempo atrás uma história das fichas de cesta básica. Aqui é um programa de política, sem política pública, a gente não menciona nomes, né? A gente dificilmente menciona nome, então a gente não vai falar na história de ficha de cesta básica. Mas por que um vereador quer ter fichas de cesta básica se a função dele é legislar e fiscalizar? Por que ele quer entregar uma ficha de uma cesta básica? Por que a prefeitura disponibiliza uma quantidade de fichas para um, para outro, para poder fazer entrega num condomínio, para fazer entrega numa determinada comunidade, se é direito daquela pessoa? Você está vendo a confusão, e é isso que a gente quer explicar. A gente quer explicar Exatamente. que essa ficha aí não é favor, essa ficha é direito, e ela teria que estar saindo lá de dentro da assistência social. E numa situação não vexatória, a fila é um problema. Não é isso, Lari? A fila, quando a gente vê essa fila numérica, muitas vezes desnecessária, porque poderia existir um mecanismo. Hoje, nós vivemos no mundo da tecnologia. Hoje, nós poderíamos ter um mecanismo de um cartão eletrônico, né, onde as pessoas pudessem ter. Existe um processo licitatório que ocorre, né, por exemplo, para essas distribuições, utilizar como exemplo cestas natalinas, cestas no período de Páscoa, que são distribuídas, não são distribuídas por caridade do governo, né? E também o governante não tirou do próprio bolso e está ali oferecendo. Na verdade, são impostos que pagamos e são convertidos, né, de tais formas em benefício de nós mesmos. O que acontece é o que a Adriana falou. Muitos se utilizam disso para se promover. Então, olha, eu sou um bom gestor porque eu estou lhe oferecendo isso. Mas a gente sabe que não é dessa forma. A gente sabe que aquilo que está sendo distribuído é de obrigatoriedade do executivo. Ele está ali para fazer cumprir aquilo que realmente vem. Existe um recurso que vem para ser destinado para aquilo, né? E para ser feito daquela forma. E aí o que ele estava falando a respeito de situações que já ocorreram, né? Que a gente já é de nosso conhecimento. Existem critérios para as pessoas, porque são o quê? São práticas de assistência social. A assistência social, ela ampara as pessoas que fazem parte do grupo de vulnerabilidade, ou seja, não é todo mundo que faz parte desse grupo. Então, existem os critérios adotados para que essas pessoas se beneficiem dessas cestas, desse peixe,
do que seja que esteja sendo oferecido pela assistência social. E dentro desses critérios, como Liz Daly havia falado, existe todo um sistema burocrático para que possa atender a totalidade daquele grupo. A partir do momento em que existem desvios de fichas, ou seja, existe um desvio ali, e o desvio que a gente está falando é no sentido de, se existe uma prática que é para ser feita, a distribuição é para ser feita em determinado local, por uma determinada secretaria, e isso ocorre de forma transversa, ou seja, terceiros passam a distribuir essas fichas, terceiros passam a fazer a distribuição dessas cestas, tem algo errado. E a gente precisa entender por quê. E muitas das vezes a gente precisa dizer que é mecanismo de utilização de troca de moeda de voto. A gente está vendo um período de pré-eleição com muitos vídeos, né? E a gente percebe que esses vídeos há uma exploração das pessoas, principalmente da pessoa, em vulnerabilidade, né? Então você vê filas no momento que nós temos tecnologia e algumas prefeituras com processo licitatório para ter o cartãozinho para a pessoa, até aquilo, Larissa, a pessoa receber um cartão e ela ir lá comprar, ela se sente muito mais acolhida, mais atendida pelo serviço que não é denominado, que não é nominado, porque não é um prefeito, é um serviço por lei, o nome desse benefício é lei, ele não leva a assinatura, a nomenclatura, que é o fulano ou o ciclano que está dando, quem está dando é um direito, né? Então, há todo um aparato montado que um dos princípios da própria assistência social é não conduzir as pessoas em situações vexatórias. E a gente vê que, além de nominar a entrega, estou entregando aqui peixe, cesta básica, ovo de Páscoa, não sei mais o quê, né? E isso tudo em situações para constranger aquelas pessoas. Pastor, eu estou vendo que as pessoas estão recuando e não estão querendo nem ser filmadas. Sim. Eu conheço pessoas que até desistem de irem aos locais buscar as cestas básicas. Como eu vivo em comunidade, sou de comunidade, então a gente ouve dos mais variados, né, depoimentos. E algumas pessoas dizem, eu não vou porque eu não quero ficar exposta lá naquela fila, entende? E elas acabam, às vezes, até precisando daquele suprimento, porém elas não querem a exposição. E realmente existem, nós, como você falou no início, fez na introdução, que a igreja, né? A igreja, ela faz esse papel, até porque a igreja ela é isenta de impostos, exatamente para que ela faça esse trabalho, que aí eu posso dizer de assistência social, porque a igreja ela só não trabalha no lado de dar de prover o alimento, né? Então a igreja ela trabalha com educação, ela trabalha com a saúde. Então a igreja tem uma prestação de serviço extraordinário na sociedade, nas comunidades. Mas algumas pessoas ainda teimam em fotografar. Outro dia a gente desenvolveu uma ação e a própria pessoa que recebeu, eu fiquei até um pouco triste, né, de ver, meu Deus, como as pessoas, né, às vezes se colocam em um estado tão carente, né? E ele perguntou, pediu para alguém lá, né, levar um suporte, e ele disse, vocês não vão filmar, não vão tirar foto? Aí meu esposo, não, a gente não quer isso, a gente não há necessidade dessa exposição, entende, Liz? Infelizmente. Veja só, eu queria até fazer um questionamento, né? Aos telespectadores, eu queria fazer um questionamento e a vocês também aqui presentes. A quem interessa essa exposição da vulnerabilidade social desses grupos de periferia e de comunidades carentes de infraestrutura, carentes de todo um aparelho funcional público que dê a elas condições de desenvolvimento humano digno, que é um posto de saúde decente, que é pavimentação asfáltica, que é também o saneamento básico, né? Então, assim, quando você expõe a pessoa a uma condição de agradecer por um direito que é garantido em lei, inclusive, eu não aguento esse tipo de coisa. Para se promover, porque é isso que ocorre hoje, né? As pessoas devem se atentar para isso.
quando chegam em suas comunidades, né? Realmente. E você é condicionado a filmar, fotografar numa posição de agradecimento, como se fosse algo favor ou algo diferente, né? Algo inovador. Não é. É uma obrigatoriedade, né? Aquela pessoa que está ali como governante, ela não é um artista, ela não é uma personalidade, ela é um gestor de uma empresa, né? Que se chama população e ela precisa fazer os recursos retornarem em benefícios para a gente. Então, a partir do momento em que essas pessoas são condicionadas, né, à situação de vexatória, de ter que agradecer, de ter que sorrir, de ter que abraçar, que são o que a gente vê de comum, né, de forma que não é espontânea, a gente deve se questionar quais são os interesses daquilo e até quando a gente vai permitir que isso aconteça, porque a gente precisa dizer que a escassez por si só, ela já é humilhante. Então, assim, a falta de tudo já é humilhante por si só. A gente não precisa que pessoas coloquem essa condição mais humilhante do que ela já é. Porque ninguém se sente confortável em não ter o que comer, em não ter o que vestir, em não ter o que calçar, em morar em um local onde a estrutura é péssima. Ninguém se sente bem dessa forma, é desconfortável. E ter isso exposto publicamente é mais desconfortável ainda. Eu vou responder essa pergunta sua, Larissa, que ela nos indagou, né? ela nos indagou, então a gente... Ela é muito inteligente, essa Larissa. Né? Então nós vamos responder aqui ao vivo para os nossos telespectadores, vamos responder assim a indagação de Larissa. A quem interessa submeter pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação que ela está passando necessidade, quem quer ser filmada? Eu vou dizer aqui, se eu tivesse passando necessidade, sem dinheiro para comprar comida, eu não queria a minha vida exposta numa câmera de TV, não. Do lado de um eleitor. Não, eu não queria, não. Agora, vamos responder a pergunta, pelo menos eu vou tentar aqui, né, Larissa, responder a sua pergunta, mas eu acredito que eu consiga. A quem interessa, né? Bom, muitos têm se feito da assistência social o assistencialismo, desidratando um instituto maravilhoso, com uma série de programas e benefícios, utilizando desse grande serviço social previsto na nossa Constituição, desidratando e transformando ele num assistencialismo. É por isso que não se investe em emprego, é por isso que não gera renda, é por isso que não gera educação, é por isso que não tem infraestrutura na porta da sua casa, é por isso que não vem indústrias, empresas para a sua cidade, porque quer manter as pessoas dependentes desse assistencialismo de forma perpétua. Para quê? Para as pessoas ficarem agradecendo e não precisa gratidão eterna para chamar um político de pai, e político não é pai. Político é servidor público. Ele serve ao público, ele não é pai, não. Se ele está dando uma cesta básica, não é porque ele quer, não, porque está previsto na lei. É direito, gente. Não, ele está trabalhando. Rodrigo, não é? Então, esse programa, ele tem esse favor de desmistificar cada coisa. Maravilhoso. Errada na vida das pessoas. Então, não é favor. Então, pastora, é isso. É a necessidade de perpetuar uma pobreza. E ninguém quer ver sua história no momento de vulnerabilidade no reality show. Com certeza, Liz. E nós que temos essa compreensão, né? Esse caráter que a gente tem, eu digo, como nós três que estamos aqui, eu tenho certeza que existe uma multidão de pessoas que querem acabar com isso. Querem informar as pessoas, não só informá-las, mas também de se posicionarem a fazer as coisas como elas realmente precisam serem feitas. Então, a miséria precisa ter um ponto final, a vulnerabilidade do povo precisa ter um ponto final, mas isso tem que ser tratado com muito respeito,
porque, afinal de contas, como já foi dito aqui, eles estão lá para trabalhar em favor de nós, mas não para usar essa fraqueza, essa vulnerabilidade, este momento, porque a gente precisa tratar essa fase como fase realmente e como um momento que eu tenho certeza que todas as pessoas que estão enfrentando um momento de vulnerabilidade social, a esperança delas é saírem daquele estado. Exatamente, porque vulnerabilidade social é um serviço que é feito em momentos de emergência. É momentos de necessidade. Não é um serviço para perpetuar, né? Aquela cesta básica é no momento, porque o Estado ele tem que promover a educação e a geração de renda e emprego da sua cidade. Porque ninguém quer receber peixe, todo mundo quer comprar o peixe. Lari, agora eu vou devolver. Liz, aí eu me lembro de uma passagem que você deve conhecer muito bem, quando o profeta chegou na casa daquela viúva que estava carente. E aí ele pediu comida e ela disse que só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Sim. E aí ela dividiu, fez o bolo de azeite, o bolinho de farinha e azeite, e comeu ela, o filho e o profeta. E aí, mas antes disso, eu não me lembro muito bem, ou depois, ele quis resolver aquele problema. Então ele mandou que ela buscasse vasilhas em toda a vizinhança, e a Bíblia diz que o milagre da multiplicação transbordou aquelas vasilhas de azeite, e a Bíblia vai dizer que ela passou a ter uma vida digna, porque ela começou a negociar aquele material. Então ela saiu daquele momento que ela se encontrava, e é exatamente isso que a gente precisa fazer com as pessoas, né? Socorrê-las e guiá-las a uma vida segura. É exatamente nessa história, já dá para contextualizar, Larissa, a gente entrar em outra rodada aqui de conversa, é justamente isso. A gente reparte um bolinho de farinha com azeite, que aliás deve ser um bolinho muito gostoso, porque eu adoro azeite e farinha misturado, então é muito gostoso. Eu mesmo, quando vou em churrasco, né, eu faço ali aquele amassadinho da farinha, coloco o vinagrete, né, e jogo bastante azeite. Gente, gostoso. Adoro fazer aquela massinha, né, de farinha de mandioca, que eu gosto. Aí, usando essa história bíblica que a pastora nos contou, eu vejo muitos políticos, né, eu vi uma notícia de blog, né, do município X, prefeito X, dizendo: comprei 50 mil quilos de peixe. Fiquei lendo aquilo, analisando com meus botões aqui, né? Analisando aqui com os meus botões aqui, refletindo, porque eu gosto muito de refletir. É muito bom, né? A racionalidade, né? Baseada no que a gente vê que Deus não deu a nossa racionalidade. E fiquei ali refletindo. Pensei, se eu fosse gestora, eu não acho isso vantagem, não. Eu acho que ele está assinando uma derrota da sua gestão. O prefeito que fala que compra 50 mil quilos de peixe para doar, né, numa forma de assistência social a famílias de vulnerabilidade, a não ser que ele quer presentear do bolso dele, né? Porque você está dando direito ao povo. Eu não acho vantagem, não, distribuir não sei quantos quilos de alimento. Isso significa que falta emprego. Isso significa que falta infraestrutura. Significa que aquelas pessoas que estão ali para comprar, para receber um peixe e botar uma mulher na televisão, eu ganhei porque senão ia faltar peixe, para mim, ele está assinando a própria derrota dele como gestor público. Porque não tem emprego e renda nessa cidade. Eu sempre falo que política pública efetiva, ela é uma ferramenta importantíssima do desenvolvimento social. Só que a gente precisa considerar que dentro da estrutura política partidária de cargos eletivos, a gente falando, né, que é quando o governante assume aquela condição de fornecer
para aquela população aquilo que lhe é de direito, ele como gestor. A gente percebe que os interesses pessoais muitas vezes estão acima do bem comum. Então, as pessoas, Lisdeile, ela não quer apenas o peixe daquele dia. Ela quer ter o poder aquisitivo de poder ir no supermercado e fazer a feira do mês. E para que isso aconteça, ela precisa ter emprego. Para ela poder ter um bom emprego, ela precisa ter estudado. Para ela poder estudar, a escola tem que estar em condições adequadas, né? E aí ela precisa, se for uma mulher, se for um homem, independente, ela precisa que a creche funcione para que ela possa estudar e trabalhar e poder manter. Ou seja, isso tudo que a gente está falando, que é uma visão mais holística, a gente está falando de políticas públicas. Sim. Mas quando a gente fornece políticas públicas para a população, a gente instrui e cuida das pessoas. Pessoas bem cuidadas, pessoas bem instruídas, não elegem e não colocam, não deixam, não permitem no poder pessoas que estão ali para explorar as mazelas delas. Então, assim, existe um sistema dentro da política, e a gente não pode negar isso, que é de pequenos grupos que se beneficiam da máquina pública. A gente precisa falar isso para as pessoas, que existe um grupo minoritário que assume o poder através do nosso voto, e essas pessoas usufruem das mazelas que as pessoas têm, colocam elas numa bolha, né? Exploram a sua realidade social, porque a partir do momento em que o governante ele está ali para assumir a responsabilidade de resolver o problema e ele chega na sua comunidade apenas para lhe filmar, recebendo um peixe daquele único dia, ou você recebendo um panetone, porque aquilo ali não vai resolver o problema, né? Aquilo ali é uma forma de dizer para você que está tendo um cuidado de uma secretaria, um olhar mais atento. Mas o que você precisa não é de um panetone, não é de um peixe. Você precisa de emprego, você precisa de educação, você precisa de uma escola funcionando adequadamente, de um posto de saúde que não só tenha lá a reforma, mas que tenha médico, que tenha dentista. Porque o que a gente vê hoje é o quê? Você chega no posto médico e tem lá todo o aparelho, Adriana, odontológico, mas não tem o dentista. E aí tem o dentista, mas o aparelho está quebrado, né? Então, assim, a gente precisa estar bastante atento, Lisdeile, a isso que você acabou de mencionar. As práticas assistencialistas estão sendo muito utilizadas para manter as pessoas nesse ciclo de dependência. E, principalmente, isso fica nítido e claro quando elas são condicionadas a agradecer aquilo que é de obrigatoriedade. Então, tudo que a gente recebe, que vem do governo, é nosso por direito, porque a gente paga por isso. Não é dado, não é de graça. Eu vou caminhar mais na gravidade disso tudo. Quando está cobrando agradecimento, ainda, Larissa, ainda é ruim, mas pior, estão cobrando fidelidade partidária. Estão coagindo as pessoas a se filiarem, a manterem partidos políticos em virtude de assistência social. Você imagina, isso é crime. É a utilização da máquina pública para grupos políticos se perpetuar, utilizando não só os instrumentos, como também a vulnerabilidade social. Isso é maldade, isso é violência. É muita crueldade o que se faz em determinados municípios que têm gestores políticos que ligam para a casa das pessoas e diz: eu te dei 50 fichas e agora você não está no meu partido e nem com o meu candidato. O que é isso? Isso é crueldade, isso é maldade, isso é violência, isso é crime. É muito pior, não existe não, Larissa, não existe só agradecimento não. Exatamente. E o pior ainda que acontece, Adriana, é que muitas vezes a gente tem lideranças políticas que fazem parte, né, que representam esses governantes, né, que estão ali no poder. E essas pessoas, elas são direcionadas às comunidades carentes de áreas periféricas para que elas comecem a utilizar das práticas assistencialistas como se fosse uma moeda de troca. Como o Lisdeile falou, do mesmo modo que acontece, olha, eu coloquei você em determinado cargo, você tem que votar em mim, tem que conseguir ainda mais 10 votos.
Da mesma forma acontece, olha, eu te dei um peixe, eu estou aqui passando, eu solicitei, fiz esse pedido de providência de pavimentação asfáltica, foi atendido, viu? Foi atendido. Então você tem que votar nesse aqui, porque foi eu que trouxe, foi ele que trouxe. E na verdade não interessa quem trouxe, tem que existir, tem que trazer, tem que acontecer, porque eles foram eleitos para isso. E a partir do momento em que o cidadão também aceita, Adriana, a trocar o voto dele por uma cesta básica, por um peixe, por um panetone, por uma cesta junina que está vindo aí. Ao tempo que você está fazendo isso, você está se autocondenando a uma realidade que nem você mesma aceita. Porque a condição de pobreza, ela não é aceitável. Então, esse discurso populista de que a gente é do povo e o povo tem ali a sua pobreza, essa mania de alguns governantes quererem tornar viável a pobreza como um caminho que condicione elas a perpetuarem no poder, não é mais aceita pela população. Bom, esse ano tem política, né? Eleições 2024 e aqui a gente tá com uma novidade que a gente já vai começar logo hoje. Hashtag aqui tem mulher na política. Então vai ter, ainda não foi feita a vinheta, calma, mas eu sou dessas assim que vai logo anunciando, entendeu? Então a gente vai começar com o quadro hashtag aqui tem mulher na política. Então daqui para outubro a gente vai convidar apenas mulheres candidatas. Me desculpem, mas ótimo. Aqui só mulheres no período agora de pré-candidatura e depois de candidatura independente de partido. Partido A, B, C, D, mas vai sentar nessa bancada apenas mulheres para serem entrevistadas. É justo, porque a gente está procurando aí ter uma equane, né? Uma equação que seja levar a igualdade de fato a esses espaços. Um equilíbrio, não é? Equilíbrio. Então, nós vamos começar com quem? A nossa primeira que maravilha. Pré-candidata aqui, pastora Adriana. Pastora, então você é pré-candidata, quer que você conte um pouco sobre isso? Aconteceu comigo muito sobrenatural. Sim. Então eu vivi uma experiência em 2020. E com muitos detalhes, né, com relação a eu estar hoje pré-candidata. E isso foi se desenvolvendo, e eu estou aqui, né, hoje oficialmente sou pré-candidata a vereadora e com muito respeito, tenho tratado as pessoas com muito respeito. Eu tenho chegado em alguns espaços que as pessoas já têm os seus, né, respectivos candidatos, né, pré-candidatos, né, a vereador, a prefeito, e mesmo assim a gente desenvolve, né, um diálogo muito respeitoso, faço o que tenho que fazer naquele espaço e assim a gente tem seguido, mas eu tenho estudado muito, tenho lido muito, e é isso desde 2020, então eu já vi muita coisa. Sim. E então, eu louvo a Deus e me alegro muito, porque tudo aquilo que a gente tem feito, tem vivido, tem aprendido, é para servir o outro. Sim. Então, se existe uma coisa linda na política, é essa oportunidade que você tem de servir, desenvolver projetos, como, né, a gente está falando aqui da assistente social. Então, tudo isso para acontecer passa pelo político, né? Passa pelo legislativo, passa pelo executivo, para chegar lá naquela ponta, para chegar lá naquela pessoa com muito respeito. E dentro disso, Liz, informar muito bem informado os nossos, que poderá futuramente ser os nossos eleitores, aqueles que vão confiar em nós o voto, mas também aqueles que não irão, Sim. Aqueles que terão outros candidatos, né? Então, o papel do político também é esse, de informar, porque quanto mais a gente fortalece as pessoas, mais a gente vai ter bons representantes em seus devidos lugares. Então, não dá para você ficar perdendo tempo brigando contra o político A, o político B.
indo dessa linha da rivalidade, da baixaria, não precisa. O que a gente precisa, antes mesmo da gente chegar lá, como a gente fala, sentar naquela cadeira, a gente precisa dar ao povo de melhor que é a informação, a educação. Então, um povo informado, um povo educado, daqui para frente, só irá eleger boas pessoas, pessoas de boa índole, reflete em tudo, de boa reputação, e a gente vai parar, talvez até, de estar com momentos assim, debatendo, lutando contra uma prática maldosa. Sim. De usar a vulnerabilidade, um momento difícil de pessoas para o benefício próprio, para a politicagem. Então eu vejo que isso está fora de moda já, essa prática. Eu digo que a gente está vivendo, muitos de nós estamos vivendo uma nova política, né? Também acredito. Porque essa nova política não tem nada a ver com a politicagem. Nós estamos vivendo uma nova política e junto com pessoas como nós está vindo o povo. Bom, me diga, pastora, para os nossos telespectadores, a senhora é pré-candidata a vereadora? Eu estou pré-candidata a vereadora. Certo. Certo? E passo a passo, né, indo perto, né, me aproximando das pessoas. A gente tem projeto, a gente tem trabalho, a gente tem uma reputação maravilhosa. Então, tudo que a gente faz, Liz, e lá, a gente semeia. E toda semeadura a gente colhe. Com certeza. Né? A gente colhe. Eu queria destacar na fala dela, Lari, quando ela disse que a política mudou. E que a prática hoje, ela tem que ser uma prática propositiva. A gente tem que propor projetos em vez de ficar na politicagem, no ataque às pessoas. As pessoas não querem mais isso, as pessoas querem ver uma proposta que realmente, efetivamente, irá mudar as suas realidades. Não é isso? Eu acho que nós estamos vivendo esse novo tempo, um novo trabalho. Eu concordo com você. Ótimo. Eu concordo. Primeiramente, sua fala perfeita, viu? Eu concordo com tudo que vocês mencionaram aqui, porque eu vejo que é um trabalho gradativo, né? Sim. Então, assim, a gente percebeu, sim, uma mudança muito do comportamento do público. E está sendo rápido, viu? Isso. É evolução. A percepção do eleitorado tem dado. Nas últimas eleições, a gente percebeu, sim, um comportamento diferente a respeito das exigências, né? Que o público eleitorado buscava em cada candidato. Né? Existia isso é independente de questões partidárias, mas a gente percebia nos diálogos que existia uma exigência maior do que aquela velha prática de se fazer política com a promessa. Então chegar e dizer simplesmente que, olha, aqui o seu bairro precisa ter asfalto, mas aí as pessoas querem saber por que tanto asfalto já foi passado por ali e o problema continua o mesmo. Então, a gente precisa entender, numa proposta, como a Liz Daly falou, que antes de chegar o asfalto no seu bairro, precisa chegar o saneamento básico. Porque se não chega saneamento básico, aquele asfalto ali é fajuto. Ele vai se desfazer com muita frequência em diversas gestões. Mas, se existir uma estrutura física adequada para que aquele asfalto seja aplicado, aquilo ali vai te proporcionar uma qualidade de vida melhor e a estrutura não vai se desfazer como se desfaz sempre. Tão facilmente. Então, quando a gente fala olha, vamos discutir uma nova política, uma política mais propositiva, é levar ao conhecimento das pessoas não somente o que precisa ser feito, mas a forma real que precisa ser feita. Porque muitas vezes a gente já estava acostumado com aquela forma, Liz Daly, de se fazer política prometendo. E muitas vezes se prometia o céu e nem o chão dava para as pessoas, entendeu? Então a gente precisa trabalhar com a realidade. De pé no chão. De pé no chão. Ontem eu ouvi, né, até mesmo de Liz Daly, que só se pode promover política pública quando se conhece a realidade das pessoas. Então, se você não conhece, como a Adriana falou aqui, nós temos um trabalho envolvido nisso, nós conhecemos a realidade das pessoas. Então, quando a gente conhece a realidade, a gente sabe do que as pessoas precisam realmente, entendeu? Então, assim, se eu conheço a estrutura da minha cidade, eu sei que no momento a minha cidade precisa estar bem na saúde,
e não simplesmente ter reformas de praças, porque não é uma prioridade, né? A gente precisa, primeiramente, atender as demandas prioritárias das pessoas. Então, assim, quando a gente fala... Muito menos usá-las como obras eleitoreiras. Exatamente. Quando a gente fala de prioridades, a gente está falando daquilo que dá condição das pessoas trabalharem para seu próprio desenvolvimento. Então, quais são as prioridades, os pilares hoje da sociedade? Saúde e educação. A gente não tem para onde correr nesse sentido. Aí depois a gente cuida da infraestrutura da cidade, Lisdeile, mas pessoas são mais importantes do que qualquer outro tipo de infraestrutura. Gente, o tempo tá acabando, é tão bom ficar aqui discutindo, ótimo. né? Esse Principalmente que fala diretamente de tricotar, né? Esse tricotar político que o Política Sem Mistério favorece a vocês, mulheres, a vocês, homens, jovens aqui, de estar aqui passando por esse momento e compreendendo as novas percepções populares para escolher o seu eleitorado, entender a diferença entre assistencialismo e assistência social. Isso é tão importante para a gente exigir. Não quero favor, não, eu quero meu direito, que está previsto na nossa Constituição. Pastora Adriana, como foi bom lhe receber aqui. Eu acredito. Muito bom, eu fico muito feliz. Que Deus abençoe essa campanha. Amém. Que ela seja uma trajetória de muitos frutos, de muitos votos. Amém. E que lhe conduza até uma cadeira do Legislativo, que com certeza a senhora tem proposições efetivas para a população da nossa cidade. Suas considerações finais. Então, eu agradeço muito primeiro ao espaço, à TVI, e essa ideia maravilhosa de discutir política. Política é isso, né? É você discutir até chegar em um ponto para que favoreça o povo, né? Sim. E muito feliz por estar aqui, já havia dito que era um dos meus sonhos, né? A gente sonha o tempo todo, né? Sim. Aí, então, para mim, uma resposta daquilo que eu quis muito também, viver, quero estar aqui com vocês, né? Em um curto momento, mas muito bom. E agradecer muito a cada uma de vocês, que vocês continuem, que isso não seja, eu acredito que não é por um período, né? Não é um momento. Eu acredito que isso está dentro de vocês, e por onde vocês passarem, vocês estarão lutando pela causa justa, e isso sendo principalmente através da política, porque eu torno a dizer, uma das belezas da política é você ajudar, é você investir nas pessoas. Então, tudo que envolve, se vocês forem analisar a política realmente, a política saudável, tudo que desenvolve é pelo bem do povo. Com certeza. É pelo bem das pessoas. Pelo bem do povo. Então isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, muito obrigado por estar aqui. Primeiro a Deus e a vocês todos que... Os meninos que trabalham, que estão aí por trás. Muito feliz de estar aqui. Vamos continuar, porque é um legado, né? É uma missão. É uma missão mesmo, viu? E eu falo, pastor, aqui o Política Sem Mistério é um projeto que nós vamos contar a história do Política Sem Mistério este mês, que ele é um sonho também. É um sonho meu realizado, né? Ele começou no rádio, a gente vai contar essa história depois com mais calma, depois em formato de podcast e depois vem em formato de TV. E por mais que a gente tá cansado, às vezes tá apertado, o serviço tá apertando, mas o Política Sem Mistério não pode faltar. A gente tá toda semana aqui, né, Larissa? Ela entrou para a história do Política Sem Mistério tem poucos meses, mas toda semana aqui levando um conteúdo de muita qualidade, porque a gente convida pessoas muito bacanas, técnicas, para falar de determinados assuntos. E cada programa, nós que apresentamos, sentimos assim, tão contemplada, né, com as informações que são aqui discutidas. Larissa, suas considerações finais, minha analista. Primeiramente, queria agradecer a sua presença, Adriana. Obrigada, simplesmente muito enriquecedora, pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Acredito que precisa existir pessoas como você dentro da política, pessoas que já vêm com propósitos, pessoas que já vêm com ideias propositivas. Não são pessoas que simplesmente querem se aproveitar do espaço apenas em benefício próprio, mas porque
acreditam mesmo que podem contribuir através dessa ferramenta que é a política. Então, eu desejo a você muito sucesso. Obrigada, Laís. De verdade, Obrigada. sabe? Que Deus lhe abençoe Amém. nessa missão, porque realmente é uma missão, a gente sabe, A sabe? todas nós, amém. É verdade. E a Lisdeila, eu também queria agradecer por esse espaço, né? O Política Sem Mistério, mas por principalmente conduzir o programa tão bem, no sentido de trazer informação, pautas maravilhantes, pessoas interessantes para poder compartilhar o conhecimento. E quando você faz isso, você ajuda outras pessoas a discernir. E discernir é o que a gente precisa num momento tão importante. E num momento tão importante, eu queria dizer aos telespectadores que nós precisamos urgentemente de uma nova consciência política. Sem isso, vai ser impossível a gente transformar a nossa própria realidade. Então, esse ano é o ano oportuno para a gente poder mudar o nosso comportamento, não somente diante das urnas, mas diante mesmo da nossa realidade social. Então, a gente precisa deixar de aceitar aquilo que não é mais cabível e a gente precisa agora acolher, principalmente as mulheres nesse espaço político, mas a gente precisa acolher também novas ideias, novas propostas, se a gente quiser realmente viver novos tempos na nossa sociedade. Perfeito. Eu tô te falando que essa mulher é uma analista afiada, é a melhor do sul, extremo sul da Bahia. Com certeza. Gente, eu quero fazer um agradecimento especial à nossa Academia Grapiúna de Artes e Letras, que a realizou ontem, né, dia 3 de abril, a primeira sessão do ciclo de palestras entre os acadêmicos, entre os confrades, confrades, ali e a sociedade. Então, ontem nós recebemos vários pré-candidatos lá. Eu fui a primeira a ministrar a palestra da academia, ocupa a cadeira de número 7, que tem como patrono o nosso saudoso, maravilhoso político público também, foi prefeito Euclides Neto. Bom, então um grande abraço aí para todos os membros da nossa Academia Grapiúna de Artes e Letras. Foi fantástico o evento de ontem, com certeza já deixa um gostinho de quero mais aí na segunda sessão do ciclo de palestras da Agrau. Então, meu beijo, abraço aí para todos os membros da nossa Academia de Letras e aqueles que compareceram lá para prestigiar esse evento, que foi muito bacana. Bom, a gente fica por aqui já com essa mensagem maravilhosa de duas mulheres aqui fortes, mulheres que trazem uma palavra de mudança social. E eu termino esse Política Sem Mistério repetindo, reverberando aí a potência da voz de Larissa quando ela diz: precisamos ter consciência política. Porque se não tivermos essa consciência social, essa consciência política, a gente permite só que os agentes políticos e econômicos dão a voz no jogo. Povo, você tem que entrar, você tem que mobilizar, você tem que entrar para os partidos políticos, você tem que se candidatar, você tem que participar das associações, mas não fazer o jogo sujo que a gente tem visto aí ultimamente, ou sempre vê, mas mudar essa realidade. A partir do momento que vocês assumem uma consciência política, e aqui nós estamos para lhe ajudar, para lhe auxiliar nesse sentido, você está tornando a vida não só da sua família, da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, em todos os aspectos melhor. Então, venha para o Política Sem Mistério que vamos te ajudar nessa consciência política e nessa consciência social. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, que provavelmente já não vai mais ser no sábado, vamos anunciar sábado, mas o Política Sem Mistério está indo para dias de quinta-feira, no mesmo horário, às 19 horas, mas agora com interação ao público para você fazer as suas perguntas. Fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo encontro. Tchau, tchau.